versículo 1 em diante diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu estava reconstruindo o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhe mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, estão dizendo aí, irmão, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Mas eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos nessa noite de domingo, porque o Senhor é bom. O seu amor nessa noite, ele foi lido, ele foi declarado nas orações, em canções, e é este amor que nos envolve, que nos constrange e que nos leva a ser melhores do que fomos ontem, transformados no Senhor. Nessa noite pedimos mais uma vez que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, possa encontrar morada em cada um que aqui se encontra, e que faça diferença na vida dos teus filhos nessa hora. Que esta noite, Senhor, algo dos céus aconteça neste lugar, porque nós não estamos no comando da terra, mas sob o comando do céu. Envia decretos de vitória a esta igreja. Libere nesta hora milagres sobre estes que aqui estão, Pai. Que este ambiente, a partir de agora, torne fértil e profético, e que o Senhor pise neste lugar com a tua glória. É a nossa oração
em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Livro de Neemias é um livro muito interessante. Você que faz uso da Bíblia, você sabe disso, sabe do que eu estou falando. Nós tivemos nos nossos devocionais desses dias agora, esse livro. E Neemias, ele é um homem que ele tem algumas características interessantes. Ele era copeiro do rei da Pérsia, e ele, enquanto copeiro, ele tem um cargo de relevância. Ser copeiro não é um cargo, talvez a gente possa pensar, não, ele era apenas um serviçal qualquer. Não era. Ele tinha uma relevância, ele tinha uma certa influência sobre o rei, um contato muito próximo com o rei, até porque ele precisava experimentar do alimento para que o rei não tivesse nenhum dano. Ele um dia recebe uma notícia, mas essa notícia ele pergunta para os irmãos dele, os remanescentes ali que ficaram em Jerusalém, como que estavam os seus irmãos que viviam em Jerusalém. Eles respondem a ele: olha, a coisa lá não está boa, eles estão passando grande dificuldade, os muros estão caídos. E eles então narra para Neemias tudo o que está acontecendo lá em Jerusalém. O que vai chamar a atenção de Neemias é que os muros estão caídos. E se os muros estão caídos, aquela cidade tornou alvo dos inimigos, torna a entrada fácil de qualquer um. E Neemias, ele senta, ele chora, ele vai jejuar e ele vai orar. Porque um homem que tem o conhecimento deste Deus poderoso, nós enquanto igreja que viemos aqui domingo após domingo, nós precisamos entender que diante das dificuldades, dos desafios, diante dos muros caídos, diante dos ataques que por vezes enfrentamos, a primeira, principal, fundamental atitude que devemos ter e que vai fazer toda a diferença é entrar no secreto, é chorar, é jejuar, é orar, é apresentar ao nosso Deus o nosso clamor, é pedir àquele que conhece o meu passado, o meu presente, mas o meu futuro, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, e esperar nele uma provisão. Amém? Neemias então, ele é este homem, embora viva na Pérsia, embora desfrute das benesses da monarquia daquele lugar, ele é um homem de Deus. Ao saber daquela notícia, ele vai orar. E a oração de Neemias, ela tem uma característica fundamental. Quando nós passamos por determinados desafios, nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Eu estou enfrentando um desafio, os meus muros estão caídos, ou seja, eu estou envergonhado, humilhado, e sou o alvo fácil nesse momento. Por quê? Eu contribuí para isso acontecer? Porque você há de convir comigo que quem não faz uma reflexão e se acha vítima, não precisa mudar nada, nem orar precisa. Porque quem é vítima não precisa mudar. Erraram com ele, os outros que precisam mudar. Mas Neemias vai começar a oração confessando os pecados dele e da geração dele, dos antepassados dele. Ele vai começar falando: Senhor, nós erramos com o Senhor, chegamos nessa situação porque falhamos com o Senhor. E eu quero aqui apresentar o nosso clamor, o nosso pedido de perdão, a nossa confissão. E se tem algo que nós precisamos ter, é uma oração de confissão. Senhor, eu entendo que eu falhei. Talvez eu não estou entendendo aonde eu falhei, mas eu me arrependo.
por algum momento ter pecado, errado, falhado, escolhido mal. Davi ora assim: Senhor, perdoa-me dos pecados que eu conheço, e livra-me da culpa daqueles que eu desconheço. Porque nós falhamos, nós erramos, e só tem uma maneira de realizar uma grande obra na nossa vida: orando e reconhecendo as nossas falhas diante daquele que tem poder de nos perdoar e nos restaurar. E aí Neemias, ele ora, e ele tem convicção que Deus está chamando ele agora para reconstruir aquele muro. Um dia, junto ao rei, o rei olha para ele e vê que ele está entristecido, e o rei pergunta para ele o que ele é, o que está acontecendo com ele. Neemias fala para o rei o que está acontecendo: como eu não ficaria desta maneira, minha cidade, meu país está destruído, os muros caídos, meus irmãos estão numa situação extremamente drástica, e eu preciso ir lá. E o rei então autoriza Neemias a ir até Jerusalém para fazer esta grande obra: reconstruir os muros de Jerusalém. Essa obra não vai ser fácil, porque as pessoas que ali estão vivendo, de certa forma, estão acomodadas com aquela situação. O problema de quem passa muito tempo num problema, o problema de quem passa muito tempo em cima de um problema, é que ou ele acomoda, ou ele acha que não tem mais jeito para a vida dele, porque se ele não se posiciona a sair e resolver, ele vai acostumando com aquilo e vai até modelando aquilo, começa a modelar, a se ajeitar no meio do problema. Essa dor é ruim, mas eu acostumo com ela. Eu estou com uma dor no ombro, tia Cacilda, porque eu fiz um exercício errado, e eu meio que acostumei com ela. Eu treino com essa dor. Aí eu vou no médico, ele fala: vamos precisar de uma fisioterapia. Aí eu vou lá, esqueço da dor. Quando eu estou deitado dentro com o braço, eu estou sentindo a dor. Estou meio que acostumando com a dor. Está errado. Eu falei da tia Cacilda que ela fez uma cirurgia recentemente no ombro. Mas tem gente que vai acomodando na dor, vai acomodando na tristeza, vai acomodando com o fracasso, vai acomodando com os muros caídos. Neemias vai chegar lá e vai encontrar um povo assim, meio desanimado. E ele tem uma missão de levantar aquele povo, de liderar aquele povo, de motivar aquele povo. Por quê? Neemias é um homem de Deus. Diante dos desafios ele faz o quê? Ele ora. Nessa oração ele reconhece os erros e a falha. E Neemias, ele, por ser homem de Deus, ele é portador de boas novas. Homem de Deus, mulher de Deus, que conhece a Deus, que está somente no sua agendinha com más notícias, está errado. Nós vivemos junto, enraizados no evangelho de boas notícias. Embora este mundo tenha aflições, ele está cheio de más notícias. Toda vez que alguém deparar com você, homem de Deus, mulher de Deus, por favor, abra a sua boca e dá para esta pessoa um motivo para ela se alegrar, para ela se motivar, porque o Deus a quem servimos, Ele é o Deus das boas novas. Neemias vai chegar ali e ele vai trazer uma boas novas. Nós vamos reconstruir esse muro, nós vamos levantar esses muros, nós vamos resolver esse problema. Nós vamos acabar com isso. Eu vim aqui, eu tenho aqui algum suprimento, eu tenho algumas armas que nós precisamos, nós vamos reconstruir este muro. Acontece que, para toda grande obra, irmão, para toda grande empreitada, a gente vai encontrar as resistências. É inevitável. As pessoas, por vezes, se levantam contra aquele que se posiciona em uma grande obra. Você já viu aquilo? Jesus está ali, tranquilo,
na carpintaria de José, vivendo a sua vida tranquila, andando, se preparando para o dia que ele vai realizar a grande obra. Ele se posiciona, levado pelo Espírito, ele vai ao deserto, 40 dias, 40 noites em jejum e oração. O que acontece com ele? O diabo se levanta contra ele, e agora começa a lançar dúvida na cabeça dele. Será que se você é filho de Deus, manda as pedras virar pães, se joga daqui, papapá. Você conhece essa história, porque Jesus se posicionou em uma grande obra. Neemias se posiciona numa grande obra, e aí existem uns personagens nessa história: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, que passaram a perseguir Neemias e a grande obra que ele estava por realizar. A Bíblia vai contar nos primeiros capítulos, em especial desse livro, que esse grupinho aqui, eles ficavam desmotivando aqueles que estavam acreditando que os muros iam ser reconstruídos. Eles ficavam intimidando, ameaçando aquele povo. Neemias, ele é um homem de Deus. Ele entende que maior que as ameaças, maior que as intimidações, é o Deus que lhe chamou para aquela grande obra. E ele não vai desviar do propósito de Deus, porque entenda uma coisa: enquanto você estiver no propósito de Deus, Deus te protege das ciladas e das investidas dos inimigos, porque Deus está protegendo o projeto dele, e você é apenas um instrumento para isso. Quando o homem sai do projeto de Deus, quando o homem distancia do projeto de Deus, ele é solo, está indo por conta própria. Mas se nós permanecermos envolvidos na grande obra, no grande projeto que Deus confiou a nós, o Senhor há de nos proteger, o Senhor há de fortalecer as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, e nos fazer chegar do outro lado vencedores em Cristo Jesus. Amém? Neemias, então, ele entende isso, e ele vai sempre lutar contra essas investidas desses homens. Ele vai sempre motivar as pessoas. Quando eles chegam para desanimar, eles falam: o Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai acelerar esse projeto, o Senhor vai entrar com provisão na nossa vida, e assim por diante. Aí chega uma hora que ele já tinha reconstruído o muro, mas as portas ainda não estavam no lugar, e ele recebe então foi intimidado mais uma vez por esses personagens. É quando eles viram para ele e falaram: olha, venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono, porque Neemias, estão dizendo aí uns negócios meio estranhos sobre você, rapaz. Estão falando aí, sei não, acho que era bom você vir aqui conversar comigo. Quem já passou uma situação assim? Aquela mensaginha: estão falando aí um negócio sério de você, vem cá, preciso conversar com você. Neemias, ele sabe quem ele é, ele sabe quem chamou ele. Ele não vai gastar energia em ficar dando explicação para quem não merece explicação. Talvez Deus está falando com alguém aqui: não dê explicação para quem não mereça explicação. Às vezes as pessoas perdem tempo se justificando, conversando, explicando: não, mas não é bem assim não, não, isso é mentira, eu não sou isso não. Neemias, ao ser chamado para aquela
investida maligna, ele fala assim: estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Em outras palavras, o que Neemias estava falando assim: ô amigo, a minha agenda está muito cheia, eu não tenho tempo para ficar de conversinha fiada, eu tenho mais o que fazer, amigo, eu tenho muito o que fazer aqui, eu estou envolvido num grande projeto. Ô Neemias, você está ocupado aí? Rapaz, você não está vendo? Eu estou com uma arma nessa mão, uma picareta nessa outra aqui, eu vigio com a mão, eu cavo aqui com outra mão, você acha que eu estou desocupado? Nós estamos ocupados, você está ocupado, você certamente tem uma grande obra a realizar. Não pare para as investidas de Satanás, não dê ouvido para quem não acredita no propósito de Deus. Vá à frente, faça como Neemias: estou em um grande projeto e me desculpe, querido, eu não posso descer. Aí ele vai falar assim: por que parar esta obra para me encontrar com vocês? Em outras palavras, o projeto, o propósito de Deus, me desculpe, ele é mais importante do que eu gastar tempo nessa conversinha fiada. É mais ou menos isso, irmão. Aí eles não se dão por satisfeitos, eles vão 4 vezes com a mesma conversinha. Neemias fala a mesma coisa as 4 vezes. Aí por fim, eles vão falar assim: ah, tá bom, ele não teve curiosidade para saber o que é, vamos contar para ele o que é. Que aí ele vai ter medo, ele vai ficar preocupado, ele vai vir aqui. Ó Neemias, estão falando aí que você está fazendo uma revolta, e que você está querendo tornar o rei desse povo, e saiba que nós vamos levar essa informação lá para o rei. Lembra que Neemias, ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade. Neemias não está ali brincando de um líder, ele está ali realmente fazendo uma grande obra. O problema por vezes das pessoas que cedem e começam a se justificar, a responder textão, a ficar falando coisas, é porque não entenderam quem é, não entenderam qual é o propósito de Deus na vida dela. Neemias ele entende, e aí Neemias vai responder assim: nada disto que você está falando está acontecendo, é pura invenção de sua cabeça. Ele foi educado, estava falando assim: olha, me desculpe, mas você é mentiroso, você está mentindo a meu respeito, isso não é verdade. E ele virou as costas e ele continuou a obra que ele estava fazendo. Irmão, não acredite nas palavras de Satanás, não acredite nas palavras daqueles que são portadores de más notícias, que vêm para nos afligir, que vêm para nos atacar. Acredite sim na palavra deste Deus poderoso, ouve a voz deste Deus através da palavra dele. Acredite quem você é através da palavra dele. Você está em Cristo, então você é filho amado de um Deus poderoso, que interessa por sua causa e te deu uma grande obra e diz para você: levanta e execute esta grande obra que eu confiei a você. Não precisamos responder a Satanás, não precisamos responder ao inimigo, precisamos ser objetivos. Não posso descer, estou envolvido em uma grande obra. Neemias continua a obra dele, ele continua a realizar, e um dia, um certo profeta vai chamar ele para uma próxima reunião. Na sequência, nós vamos ver aqui, que ele vai ser chamado para uma próxima reunião, e aí ao ser chamado, este dito vai falar assim para ele: olha, vamos para o templo, as portas fechadas, porque estão vindo te matar. Imagina Neemias, irmãos. Neemias, você conhece a história dele, ele era corajoso?
Sim. Meu amigo, ele sai da Pérsia, ele está lá na obra. A Bíblia vai falar que quando eles organizam o povo no trabalho, diz que metade ficava com a espada na mão e outra metade ficava trabalhando. Você acha que eles tinham medo de alguém vir matar eles, gente? Eles estavam preparados até os dentes para a batalha. Eles sabiam o que estava acontecendo. Ele não era um homem despreparado. Ele não era um homem que não sabia, não assim. É claro que nós não sabemos do amanhã, mas nós podemos programar a vida. Nós podemos organizar, nós podemos ter uma certa noção do que vai acontecer. Neemias, ele sabe disso. Aí vem um e fala assim: Neemias, olha, vamos lá para o templo, vamos esconder lá na igreja, vamos trancar as portas, porque estão vindo te matar, e estão vindo é agora. E aí mais uma vez, Neemias dá uma resposta assim: você acha que um homem como eu vai fugir da batalha? Oh, obrigado, querido. Você acha que um homem como eu vai fugir da batalha? Você acha que eu vou me esconder do inimigo? Você sabe qual é o problema de enfrentar batalhas grandes, problemas difíceis? É quando a pessoa foge do problema. Nós não fomos chamados para fugir de problema. O Deus que habita em você, Ele é solucionador de problema. Portanto, solucione aquilo que está à sua frente. Existe um Deus poderoso que conhece o ontem, o hoje e amanhã, e Ele te capacita, homem e mulher. Resolva, porque em mim você tem a solução. Nós não podemos procrastinar os problemas, esconder dos problemas. O problema está instalado, enfrente o problema, resolve o problema como homem e como mulher de Deus. Israel diante do mar, atrás Faraó, eles se aterrorizam, desesperam, entram em pânico. Mas lá também tem um homem de Deus chamado Moisés, que ele está em paz, ele está tranquilo, e ele vai dizer para aquele povo: descansa, fique em paz, porque amanhã vocês não vão mais ver esses egípcios, todos eles vão morrer, porque o Senhor lutará em seu favor. Se você está desesperado, em pânico, por favor, encoste em um homem ou uma mulher de Deus que está em paz, porque esse homem e essa mulher de Deus vai dizer: acalma o teu coração, aquietai e sabei que eu sou Deus, eu serei honrado e farei grandes coisas na sua vida. Nós precisamos ter calma. Precisamos acalmar. Deus está aqui. É igual aquela tirada do jogador, dos bons, né? Cristiano Ronaldo, Neymar. Já viu? Aqui no campo, eu estou aqui, ainda estou aqui. Deus está dizendo para você: eu estou aqui. Eu estou presente, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Apegue em mim, descanse em mim, declare a minha palavra, porque eu ainda faço milagres. É este Deus que nós servimos. É um Deus que Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente tenha essa força na mente, nas emoções. É como hoje o testemunho da Priscila e do Caleb ao apresentar a Heloísa. A Priscila falava que desde o primeiro momento da má notícia, ela descansou no Deus dela, porque ela sabe que o Deus dela é Deus que dá vida, que transforma situações. Então nessa noite, descanse no Senhor. Neemias, ele é o homem que ele tem coragem, porque nele está o espírito da coragem, não do medo.
Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de coragem, de amor, de moderação. Apoderai-vos desse espírito. Ao raiar do dia, levante nesse espírito. Ao término do dia, finalize neste espírito. E diga para si mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Aí Neemias, ele tem uma característica que nós precisamos ter. Ele vai dizer: olha, você acha mesmo que eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar minha vida? E aí ele diz assim: eu percebi que não era Deus que estava falando através daquela pessoa. Você precisa de discernimento espiritual. Eu preciso de discernimento espiritual, discernir o espírito. Porque tem gente que está falando em nome de Deus, mas o recado Deus jamais daria. Tem gente que está falando que anda com Deus, mas faz coisa que quem anda com Deus não faria. Então nós precisamos discernir o espírito. Neemias recebe aquela palavra e fala: isso é mentira. Deus falou comigo diferente. Deus tem me dado outra ordem. E ele percebeu que não era Deus que estava falando com aquele homem, que ele tinha sido contratado para trazer uma palavra contra ele. A nossa vida de fé não pode ser uma vida superficial. Eu acredito em tudo, eu acredito de qualquer maneira, não. Nós temos que ser modelados nessa palavra que é verdade. Deus dá para nós sabedoria, inteligência, discernimento para entender se isso vem dele ou não vem dele. A peleja que eu estou passando é fruto meu, é ataque maligno, é Deus me permitindo. Precisamos ter discernimento espiritual, entender o que está se passando. E só tem uma maneira de gente conquistar isso: é em oração, é relacionando com Deus. Se você andar comigo e viver comigo no meu dia a dia, e a gente começar a conviver muito, você vai aderir certas práticas minhas e certamente eu vou aderir a alguma sua, porque isso é intimidade. Você pode observar, as pessoas vão andando muito junto, elas vão pegando. Tem até uma máxima que fala que a gente é a soma aí das principais 5 pessoas que a gente tem mais convívio. Isso é tão verdade que com Deus é da mesma forma. Se eu começo a andar com Ele, a me relacionar com Ele, a buscar Ele de dia, de noite, a entender mais dEle, a conhecer mais Ele, o meu senso vai ficando mais apurado, o meu discernimento, o meu senso de discernir as coisas vai sendo melhor. Não serei facilmente enganado, porque eu estou andando com o Pai, eu estou andando com Deus, eu estou extraindo dele o que é bom, o que é nobre, até porque ele de ponta a ponta, ele é bom, ele é fiel, ele é verdadeiro, não tem nada de mal nesse Deus. Quanto mais eu andar com Deus, quanto mais eu me relacionar com Deus, mais próximo e semelhante a este Deus eu vou me tornando. O meu espírito vai se comunicando, o espírito dele vai me direcionando. E eu acho fantástico o que vai acontecendo, porque a transformação num relacionamento com Deus, ela acontece em todas as áreas de nossa vida. O nosso cérebro é transformado, a massa cerebral nossa é modificada. Nós começamos a ter uma mentalidade diferente. O que vai me levar à vitória é o que está no meu coração, não é o tanto de esforço que eu estou fazendo. A bênção de Deus
ela está muito mais conectada ao que está aqui dentro de mim do que está lá fora. Como eu reajo, como eu trato, como eu vejo as coisas, se eu perdoo ou não perdoo, se eu estou parecendo com Deus ou não. Mas se eu me disponho a me relacionar com Deus, a andar com Deus, a viver com Deus, eu terei tanta facilidade em discernir as coisas como Neemias. Opa, isso aí não é de Deus não. Essa palavra aí não vem de Deus não. Deus tem falado comigo outra coisa. Eu tenho convicção do que Deus tem falado comigo. É aquelas pessoas que às vezes chegam perto de você, parecendo um bruxo, né? Eu sonhei com você essa noite. E o sonho, varão, era terrível. Mas o meu Deus tem sonhado comigo. E a palavra que Ele tem me dado é uma palavra diferente. Siga, avante, continue a caminhada, porque eu sou contigo. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo. Precisamos nos apegar na verdade de Deus. Precisamos nos apegar na verdade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Andar com Deus. Neemias então dá essa palavra, e mais uma vez, ele consegue eliminar aqueles que estavam intimidando e tentando ameaçá-lo. E aí Neemias vai falar assim: Deus, lembra-te também desses que tentaram impedir a grande obra. Relacionar com Deus, irmão, é você ter coragem de expor para Deus tudo. Lembra-te daquele, Senhor, que tem feito bem a esta grande obra, aqueles que têm me ajudado, recompensa eles, Senhor. Lembra-te daqueles, Pai, que têm sido instrumento do mal contra mim, não permita que eles triunfem sobre mim. É a oração dos salmistas. Senhor, não me deixe decepcionado, não me deixe envergonhado e humilhado diante dos meus inimigos e diante daqueles que estão me afrontando. Senhor, confirme as obras de minhas mãos. Senhor, confirme o trabalho que eu estou fazendo. Senhor, me ajuda nessa empreitada. Se o Senhor não estiver, em vão eu vou fazer, Senhor. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Se o Senhor edificar a casa, vai tudo bem. Mas se Ele não edificar, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não for o vigia, o protetor da sua vida, pode contratar a melhor segurança que você tem aí na praça, não é suficiente. Mas se o Senhor te guarda e te protege, fique em paz. Em vão é levantar cedo e dormir tarde. Deus é quem dá o sono àqueles que Ele ama. Deus dá a semente ao semeador e o pão a quem come. Sem Deus não vai fazer sentido, vai ser cansativo a peleja, a obra não iria ser concluída. Mas com Deus eu posso descansar e confiar, porque Ele haverá de fazer o que prometeu na minha vida. Resultado na vida de Neemias: é uma obra grande, é uma obra extensa, porque não é apenas levantar os muros, mas ele precisava levantar as pessoas. Levantar uma parede é fácil, irmão, chama um bom pedreiro que ele vai levantar. Mas levantar aqueles que estão caídos, estão desmotivados, esse trabalho é mais difícil.
E Neemias consegue em 52 dias, tempo recorde, erguer os muros de Jerusalém e erguer aqueles que estavam habitando lá. Levantou-se, pois, um exército. Quem estava com medo agora tem coragem. Quem era fraco diz: forte eu sou. Diga ao fraco: eu sou forte. E você sabe o que eu vejo nisso? Quando Deus entra na vida de um homem, de uma mulher, Ele acelera o tempo em seu favor. Quem é que precisa que o Senhor acelere o tempo em seu favor? A palavra hoje é sobre isso. Deus vai acelerar o tempo em seu favor. Quero te convidar a ficar de pé. Queria pedir aí para a gente apagar as luzes nessa hora. E eu quero orar com você. A obra que Neemias está fazendo, eu não sou aqui teólogo, eu tenho um rabino aqui, o nosso irmão Luiz. Certamente é uma obra que ia muito mais de 52 dias, não é, Luiz? Não é? Uma obra bem longa, uma obra que demoraria muito tempo. Talvez a obra que você está fazendo, na força do seu braço, vai demorar muito tempo para você levantar. Talvez o que você está passando vai demorar muito tempo para terminar com a sua força. Mas nessa noite o Senhor quer acelerar o tempo em seu favor. Nós vamos cantar, e a oração que nós fizemos antes da palavra vai ser verdade nessa igreja. Os céus vai tocar na terra em seu favor. Este momento, este ambiente, ele torna fértil e profético. Aquilo que você pedir em nome de Jesus lhe será dado. O Senhor da bênção está neste lugar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.